Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Hoje, com a ausência do nosso consultor, o professor Hamid Alexandre Cecim. Nós estamos recebendo o professor da UFTM, Daniel Ferreira Cunha, que é nutrólogo. Bom dia, professor. Bom dia, Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Qual a diferença entre nutrólogo e nutricionista? Há alguma diferença? O nutrólogo é um médico, geralmente um médico clínico, que, entre outras coisas, cuida de pessoas com doenças nutricionais, entende os mecanismos pelo qual aquela doença se instala e ajuda no tratamento. O nutricionista é um profissional com uma formação específica na área de nutrição, que cuida da alimentação, cuida também do diagnóstico, né, e cuida do tratamento eventual de pessoas doentes. Para o leigo entender um pouco essa diferença, a gente costuma dizer que o nutrólogo seria como um psiquiatra, né, e o nutricionista como um psicólogo. Atuam em áreas mais ou menos parecidas, mas que são distintas quanto à qualificação. Mas é uma especialidade médica? É uma especialidade médica. Somente o médico pode ser nutrólogo? Somente o médico. A propósito, nós vamos ter, semana que vem, durante 3 dias, um congresso, o 13º Congresso da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia, que reúne esses médicos aí em atividade por todo o Brasil. Mas deve ser algo muito agradável, né? Estudar a importância dos alimentos, para que servem determinados alimentos, para que não servem alguns outros. Eu considero muito satisfeito com Durante o curso se faz muito teste de alimentação, degustação ou não? Não. Na verdade, o médico ele começa a se interessar por isso ao ver, né, dentro dos hospitais, problemas nutricionais muito importantes ou então decorrentes. São sérios os problemas nutricionais nos hospitais? São sérios, muito sérios. Por quê? Por falta de recursos? Não. Quer dizer, obviamente que a falta de alimentação primária, que a gente chama, falta de comida, né, leva a muito problema nutricional. Alimentar-se errado também leva a problemas que, em última análise, chegam à doença. Mas nos pacientes hospitalizados, em especial, a própria doença leva à desnutrição. Um hospital como o nosso, hospital terciário, secundário, de alta complexidade, ele agrega ali pessoas que têm, geralmente, doenças graves e que tem como consequência, uma das possíveis consequências, problemas nutricionais. Então, há que se ter uma equipe de terapia multidisciplinar para cuidar desses pacientes. Essa semana eu tive uma conversa com o reitor, Virmontes Rodrigues, e ele me dizia que uma diária no Hospital Escola está em R$30, que é para cobrir tudo, né? Desde o tratamento até a alimentação do paciente. Isso garante uma alimentação saudável dentro de um hospital? Se você for um administrador, né, colocar tudo na ponta do lápis, a conta não fecha, nunca fecha. Né? Para o senhor ter uma ideia, pessoas, por exemplo, que necessitam de sonda, né, na sonda nasointeral para serem alimentadas, pessoas que perderam a capacidade de deglutir ou estão inconscientes, coisas assim, aquela terapia nutricional custa ao hospital aí R$30 só a dieta em si, fora a sonda, fora as equipes, fora a manutenção de tudo aquilo. Então, não fecha a conta. Quando o paciente está em coma, ele também precisa ser alimentado? Precisa, é fundamental às vezes para que ele se recupere, né? E lembrar também que algumas vezes esse coma é induzido pela equipe, né, para que a pessoa tenha tempo de recuperação. Explique aqui para o nosso telespectador o que é coma induzido. Coma induzido é quando você tem que proteger aquele indivíduo de algo que está acontecendo com ele. Por exemplo, alguém que tenha sido atropelado, bateu a cabeça, naquela primeira fase, por exemplo, o cérebro dele, o encéfalo, começa a edemaciar, a inchar, e eu tenho que parar aquilo, tentar diminuir aquele inchaço, senão a pessoa entra num coma irreversível e eventualmente morre, né? Então você, por exemplo, ao induzir um coma, usar medicamentos, anestésicos, coisas assim, você atenua o metabolismo cerebral
e há uma perspectiva, uma possibilidade de não inchar tanto e a pessoa sair bem depois. Se o paciente estiver em condições de ficar raciocinando e não for submetido a um coma induzido, ele pode complicar o próprio quadro. Seria isso? Seria. Isso então, melhor é apagá-lo. É apagá-lo e dar um tempo para que as coisas aconteçam com o menor dano possível. Quem já visitou alguém internado em hospital, já viu uma sopinha rala ser servida ao paciente. Parece uma aguinha suja. Aquilo tem nutrientes realmente, professor? Olha, eu diria que isso tem um pouco do mito e talvez da história de hospitais antigos. Aliás, não podemos ser tão drásticos assim, né? Não é só uma água suja, não. Tem uns 4, 5 pedacinhos de macarrão lá. Então, as pessoas que estão no hospital, no geral, muitas delas têm o que nós chamamos de anorexia. Eles não comem porque estão doentes. Para muitas pessoas faz parte da doença perder o apetite. E às vezes aquilo dura muito tempo, né? Então, quando você aborda um paciente e diz para ele, olha, você precisa comer, às vezes o que ele quer é algo muito ralo, vou chamar assim. Então, não é incomum as equipes fazerem uma espécie de dieta à la carte para aquele indivíduo. Eu quero uma sopinha, quero algo assim. Isso não é incomum. Mas eu acho que há um tanto de mito, foi por isso que eu falei essa palavra, porque num hospital como o nosso, hoje, né, a dieta ela é servida para dar a quantidade de caloria que a pessoa precisa, né, de proteína, de micronutrientes. É realmente balanceado. Balanceado. E alguns enquetes que a gente faz com os pacientes, lá no hospital, por exemplo, perguntando se ele gosta, se ele não gosta da comida, a resposta é 90%, né, de que a comida ali é adequada para ele. Então, a gente fica muito satisfeito com isso. É óbvio que tem questões até econômicas, né, na administração dessas coisas, sim, mas eu diria que muita gente gosta e eu acredito nisso. Mas a refeição balanceada talvez possa ficar até mais barata do que aquela em que as pessoas enchem o prato de tudo que existe no cardápio, né? Com certeza, com certeza. Embora tem gente até que tem falado muito isso, se você for comer os alimentos mais adequados, por exemplo, comer peixe 2 vezes por semana, comer 3, 4 verduras por dia, né? Uma pequena porção de carne, arroz, feijão, tudo isso está dentro da nossa dieta balanceada e equilibrada. Isso não fica barato, né? Hoje em dia se discute muito, por exemplo, que a gente deveria talvez não comer o arroz branco, mas um arroz integral. Se você for no mercado, não acha, né, aquele arroz integral e depois o preço é 5 vezes maior. Aparentemente não há motivo, mas o pessoal da produção diz que é por questão de logística, de armazenamento, então teria motivo para ter esses preços. Faz realmente diferença o arroz integral? Faz diferença, sim, faz. No que, professor? O arroz integral, ele tem, entre outras coisas que o arroz branco não tem, uma quantidade maior de fibras alimentares, que quando você come o arroz branco, ele eu vou dizer em termos bioquímicos, ele é um amido que é logo digerido e absorvido. Então, quando você come arroz, a sua glicemia sobe rapidinho, né? E dependendo do tanto de arroz que comer, a glicemia fica alta durante um tempão. Com o arroz integral, essa absorção é mais lenta e aquela glicemia que subiria muito, ela sobe numa velocidade menor. Então, para um diabético, para alguém que tem obesidade, que tem risco de ficar diabético, há vantagem sim. O que o senhor aconselharia para o nosso telespectador comer no almoço hoje? Se é que vai dar tempo de fazer. Nós estamos aqui por volta de 8h40, 8h45. Eu não saberia dizer. Eu faço, às vezes, história alimentar
com pacientes, com pessoas que me procuram para ajudar em alguma coisa, e eu começo dizendo essas coisas. Olha, é preciso de mudar algumas coisas na mesa, né? Seria importante você sentar-se na sua mesa, ter meia hora para comer. É importante esse ritual? É importante esse ritual. Por quê, professor? É porque você tem um apaziguamento do seu cotidiano. Aquele estresse da sua vida corrida ali dá uma diminuída. Você pensa e você aproveita a alimentação também do ponto de vista do sabor do alimento. Você come menos, geralmente, né? Eu acho que cada um de nós tem a experiência de entrar num restaurante que cobra por peso, né? E o tanto de comida que a gente coloca, né? É claro, tem gente que coloca menos comida, mas a gente coloca ali muito peso, né? Para pessoas do nosso tamanho, por exemplo, eu um pouco mais, não é raro você pôr meio quilo de comida para uma refeição. Isso é muito, em especial se for arroz, feijão, carne, que é o que a gente vê muito nos pratos aí. Então, respondendo um pouco aquela questão, eu diria que as pessoas têm que comer arroz todo dia, feijão, quantidade pequena, em especial se estiver lidando com obesidade, se não quiser engordar. Verduras cozidas, verduras cruas, 3, 4, 5 qualidades, né, por dia, temperada ali, sem muito sal, né, com gordura, com óleo, azeite, por exemplo, sem problema. Mas é difícil ter uma alimentação assim, né, professor? É o que nós falamos, a questão pela variedade, né? financeira. Não pela quantidade, mas pela variedade, é muito difícil, né? Eu diria que não, viu? As verduras, então, se estraga tão fácil, né? Olha, tem jeito de administrar isso. Como, né? por exemplo? Planejando as compras, né? Por exemplo, aqui em Uberaba, hoje, quinta-feira, é dia de chegar verdura nos locais que vendem verdura. Ela chega nova, né? Pois é, mas como conservar, por exemplo, a alface? Nós podemos, por exemplo, comprar hoje, né? E que vai dar até domingo. Domingo você vai na feira, compra alface de novo. Com relação a conservar a alface, tem uma técnica que eu acabei aprendendo com as nutricionistas, com as cozinheiras, com todo mundo que entende disso, né? Você lava aquela alface, né? Inclusive com essas quiboa, por exemplo, deixa submerso ali para matar qualquer agente que possa provocar doença. Enxuga a alface ao tempo, ou na janela, ou onde for. Coloca em sacos plásticos e põe na geladeira na parte baixa, que é onde a temperatura não é tão fria. Ela conserva 4, 5 dias sem problema. Mas enxugar ao vento? Não se pressupõe a contaminação de novo? Não. A contaminação principal é pela água. Essa que é o problema maior das verduras, assim. Então vem aí uma pergunta, professor. O senhor faz essa descontaminação em separado, mas depois vai lavar a folha de novo? O senhor botou um agente químico para limpar o produto. Claro. Depois volta para a torneira? Volta para a torneira. Não há uma nova contaminação? As águas, nossa, e de Uberaba em particular, ela é adequada para o consumo. Comprovadamente. Certamente é, né? Pelo menos com relação aos patógenos, mas, quer dizer, as bactérias, os micro-organismos que provocam as doenças principais aí. Sim, não haveria problema não. O senhor citou o caso do alface, mas e outras verduras de folha? O processo é o mesmo? Mesma coisa. Para conservação? Mesma coisa. Aí se conserva de 3 a 4 dias tranquilamente? Tranquilamente, tranquilo. É só aprender aquela técnica ali. E os alimentos cozidos, dá também para conservar dessa forma? Você diz depois de cozido? Conservar na geladeira, obviamente, depois de cozido. Dá para conservar. Por exemplo, berinjela, sim, né, abobrinha. Sim, tem gente que inclusive faz conservas, né, coloca em vidro, coloca na parte mais alta da geladeira, que geralmente é a temperatura mais fria. E tem gente até que não tem muito tempo para cozinhar e faz esse tipo de conserva, vou chamar assim, que dura aí uma semana na geladeira sem risco para a pessoa.
Dentro de hospital é possível enlatados, embutidos? Não, a gente não usa, assim, eu não saberia dizer a logística inteira da coisa, mas não usa não. Os alimentos são assim, de colheita recente, não há enlatado, embutido. O embutido, na verdade, não é assim, se você pegar a recomendação alimentar, o embutido tem uma recomendação muito baixa. Ele não é proibido, mas também não deve ser estimulado o consumo. Por causa da quantidade de gordura. Né? A salsicha, por exemplo, tem também, essa quantidade de gordura? Sim, tem gordura. E ela tem uma quantidade assim, exagerada que o consumidor não percebe de sal. Né? Então, esse sal que provoca hipertensão, esse sal que a gente come sem ver, né? Ele deve ser diminuído da nossa dieta. Embutidos não por causa da gordura. E a picanha do fim de semana? A picanha é uma delícia, né? Tem gordura ali. Aliás, porque todos os alimentos que não são recomendados porque acarretam ou podem levar a determinados problemas de saúde, são gostosos? Eu não sei, eu tenho a impressão que eles são gostosos e aí você come muito e por comer muito você acaba tendo tudo é uma questão de quantidade. De doença, quantidade. É o que eu falei, não é proibido comer picanha, não é proibido comer embutido, não é proibido comer sal, né? Mas nada que seja acima daquilo que provavelmente vai provocar uma doença em você. O senhor disse que na refeição é importante ter uma boa variedade de verduras e tudo mais, e falou na pitadinha de sal. O sal realmente deve ser adicionado à salada? Idealmente não. Idealmente não. Porque se você analisar a composição de um prato desse, do almoço, arroz, feijão, carne e tal, sem colocar sal, ali já tem uma quantidade quase que suficiente para você manter sua saúde, manter sua pressão boa, manter tudo funcionando. Porque o sal também não deve ser descartado de todo. De forma alguma. Ele é necessário. Nem o sal, nem o açúcar. O açúcar talvez não seja tão necessário do ponto de vista estritamente biológico, né? Mas quando você come um determinado alimento, muitas vezes, uma boa parte dos alimentos se transforma em açúcar também no seu sangue. Então não há necessidade de comer açúcar por si só. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista Saúde está de volta. Nós estamos recebendo hoje aqui o professor Daniel Ferreira Cunha, da UFTM, que é nutrólogo. Professor, no primeiro bloco o senhor falou aí sobre a anorexia. Isso é doença? Anorexia é uma palavra que significa falta de apetite. Não é falta de fome, não é ausência de apetite. É uma condição em que a pessoa não tolera a perspectiva de comer, né? E a gente vê em algumas condições, por exemplo, alguns tipos de câncer, a pessoa tem uma anorexia tal que se ela forçar a comer, ela vomita. Então é uma condição do corpo, né? Que é diferente de falta de apetite. Isso tem cura? Tem jeito de superar, de você dar alguns medicamentos que nesse contexto pode melhorar o apetite. E existe uma outra condição que é a chamada anorexia nervosa, que é uma doença da esfera da psiquiatria, em que a menina, geralmente é uma moça jovem, começa a encanar que ela não pode comer, senão engorda, e continua desse jeito mesmo depois de ficar muito tempo se desnutrindo, com sinais evidentes de desnutrição. Mas é uma condição psiquiátrica mais do que clínica. Essa não é uma doença que atinge pessoas de meia idade e idosas? Atinge, só que é muito mais raro. Mas o principal são geralmente meninas, embora Isso está atrelado à vaidade? É possível que haja uma influência da pressão social, de modelos de beleza,
que são incorporados, né? Enquanto se cresce, a menina vai crescendo, ela incorpora aquelas modelos. E não se sabe bem por que algumas encanam demais naquilo, né? E ficam doentes. Professor, nós somos realmente o que comemos? Eu diria que sim. Nós somos um resultado da nossa história genética. Então a gente tem influência dos nossos pais, dos nossos avós, né? As doenças que eles tiveram, nós temos uma tendência a ter por causa do nosso background genético ali. Mas eu diria que cerca de metade, talvez 60% das doenças, elas têm a ver, ou das doenças mais comuns, obviamente, elas têm a ver com o estilo de vida, com a alimentação que a pessoa tem durante a vida toda. Então, hoje em dia, a gente sabe, por exemplo, doença cardiovascular tem muito a ver com essa genética, mas tem a ver também com a alimentação, né? Com a falta de exercício, com o uso de cigarro, quer dizer, é todo um estilo de vida e não só da alimentação em si. Mas como diria, né? O mal é o que vem pela boca. Né? A alimentação saudável pode salvar uma vida, não resta a menor dúvida. Pode. Mas no rol da alimentação saudável, existem produtos que, ao contrário, fazem mal à saúde? Existem, porque esse não é um mercado tão regulamentado, né? Em alguns países, para você dizer que um alimento é bom, você tem que provar. Em alguns outros, você pode dizer que é bom mesmo que seja só uma suposição. Basta estar no rótulo. Basta estar no rótulo. É claro, o Brasil, eu diria, é um país intermediário quanto a isso. As leis têm sido rigorosas. Você não pode escrever certas coisas num rótulo, né, que cura diabetes, por exemplo, ou algo assim. Mas alguns alimentos realmente são melhores do que outros quando há doença, quando há uma perspectiva de prevenção de doença. Que tipo de alimento pode provocar que tipo de doença? A gente não pode fazer essa relação direta, mas eu diria que se você come gordura demais, e esse demais significa aí 30% da sua energia, 30% ou mais, vinda na forma de gordura, isso pode ser 80 gramas de gordura por dia, 100 gramas, dependendo do tamanho da pessoa. A gordura vinda dessa forma, ela pode provocar doença cardiovascular, pode estar associada com alguns tipos de cânceres, por exemplo, câncer de mama, câncer de colo. Então a gente sabe isso hoje, né? Agora, eu não posso dizer que alguém que coma muita gordura vai ter câncer. A gente não pode consegue. Acelerar um processo, Pode. Não provocar necessariamente. Se você for procurar como que as coisas ocorrem, né, se você for procurar entender, possivelmente a gordura ela induz sim a formação de célula neoplásica, mas não em todo mundo. Professor, muito se fala que determinado produto cura determinada doença. Até que ponto isso é verdadeiro? Produto que eu digo, alimento. Um exemplo específico que você queria dizer? Não, é muito comum falar determinado produto cura determinada doença. Existe algum alimento que cura algum tipo de doença realmente? Olha, não, um tipo específico não. Os alimentos eles devem ser ingeridos, como eu falei, em variedade e em quantidade adequada, né? Você dizer que, não sei, que o maracujá, por exemplo, cura diabetes, não é uma afirmação verdadeira. Ele pode, no contexto ali, por ser uma fruta, por conter vitamina C, por ter aquele índice glicêmico baixo, etc., ajudar no tratamento, mas não cura. Na verdade, a gente falar em cura é um problema danado, né, em medicina. As curas são sempre postergadas, assim. Às vezes a pessoa fica bem, mas com exceção das doenças agudas, por exemplo, uma pneumonia, uma gripe, uma coisa assim, as curas não são tão bem definíveis, não.
O senhor está dizendo isso no geral No ou geral. em relação aos alimentos? Estou dizendo no geral, exemplificando o alimento. Né? Mesmo com produtos farmacêuticos, essas curas não acontecem de forma absoluta? Veja, as doenças mais comuns que a gente vê, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, colesterol alto, né? Nós temos formas de controle disso, né? Mas o problema persiste lá. Se você parar com o remédio, a situação volta como estava ou até pior. Então, você usar esse critério de cura para certas condições crônicas não é uma abordagem adequada. O alimento, por exemplo, ele substitui o produto farmacêutico. No caso da vitamina C, por exemplo, chupar uma dúzia de laranja é o mesmo que tomar um comprimido de vitamina C? Não, não é. Chupar uma dúzia de laranja é muito melhor, né? Não uma dúzia. Na verdade, a vitamina C ela é necessária em quantidades pequenas, 60 miligramas, talvez 100 miligramas por dia. E isso tem em uma laranja, né? Então eu não aconselharia ninguém chupar uma dúzia de laranja e nem tomar um comprimido, né? Essas publicidades que se fazem de vitaminas, né, estimulando o cidadão a comprar a vitamina produzida pelos laboratórios, chega a ser uma propaganda enganosa? Eu não diria enganosa, mas inadequada, porque há formas da pessoa fazer isso tendo alimentação adequada, né? Então, por que eu vou, por exemplo, receitar vitamina C em vez de dar uma laranja para uma pessoa idosa, por exemplo, né? Só farei isso se a pessoa estiver desdentada, não quiser comer, embirrar e não querer chupar a laranja. Aí não me resta outra opção a não ser dar esse comprimido, já que se trata de um nutriente essencial. A gente faz isso no hospital eventualmente, mas não para o público em geral como recomendação. Nesse comentário que eu fiz com o senhor, na forma de pergunta, por exemplo, de que determinados alimentos previnem doenças, se diz muito que a beterraba, por exemplo, previne o câncer de próstata. Isso é verdadeiro? Ou o tomate, né? O tomate tem um licopeno ali que está associado em estudos de epidemiologia com menor risco de câncer. Mas é menor risco ou previne? Não, menor risco, menor risco. A beterraba em si eu não saberia dizer em relação a câncer de próstata, eu não vi coisa assim. O que a gente sabe hoje em dia, e a beterraba tem esse poder, é que ela tem algumas substâncias que ajudam pessoa que está, por exemplo, com obesidade, que está com o fígado gordo, né, que eles chamam de esteatose. É possível que a beterraba ajude a diminuir aquela infiltração gordurosa do fígado. Tem estudos com animais que mostram isso, talvez no ser humano algumas coisas também. O senhor já ouviu falar que inhame raleia o sangue? Que é bom para o sangue? Não, não ouvi. Não? Não. Existe algum produto, alimento que realmente é bom para o sangue? Olha, a história de ralear que o leigo usa é quando tem célula vermelha demais, tem hemácia demais. Isso está associado com várias condições clínicas. Por exemplo, uma delas é o uso de cigarro. Cigarro engrossa, nessa nomenclatura, engrossa o sangue. Então, eu diria que para essa pessoa o mais importante é parar de fumar, né, do que tomar, por exemplo, uma beterraba ou uma laranja, uma coisa assim. Mas veja, como nós estamos falando de alimentação, eu diria o seguinte: coma direito, coma variedade, coma 3, 4 frutas por dia, coma 5, 6 tipos de verdura por dia. E aumente o salário mínimo, por favor. E aumente o salário mínimo. Eu acho que a gente pode falar isso, que essa é uma reivindicação da população, né? Aumentar o salário de forma tal que ela possa comer direito. Professor, o senhor que é um especialista nesta área, de conhecer a importância dos alimentos e de como deve ser uma alimentação saudável, com R$ 615 que o cidadão não recebe, porque tem desconto de INSS e tudo mais, ele tem que pagar água, luz, telefone, se tiver,
e toda a despesa da família, dá para se ter uma alimentação saudável? Não, a conta não fecha, né? Não fecha. Ele comprovadamente, ele e a família não ingerem os nutrientes que são necessários para se ter uma vida realmente saudável. Não, mas isso não é só uma questão de salário, é também uma questão de educação, né? Eu conheço gente que ganha, por exemplo, o salário do DIEESE, que foi projetado para dar a cesta básica boa, adequada, e que, no entanto, não come uma alimentação adequada, por falta de instrução, por falta de educação, outras por prioridades. não gostar, outras prioridades. Porque é verdade que algumas pessoas preferem, às vezes, um carro novo do que uma comida mais balanceada, né? Claro. Isso assim, é certo que é desse jeito. O senhor que atua lá no Hospital Escola, certamente, o senhor lida com aquela clientela que é assistida pelo SUS. Qual é o estado desse uberabense que vai para o Hospital Escola normalmente? Há algum estudo mostrando quais são as condições de vida, na questão alimentar, desses pacientes do SUS? Olha, o nosso hospital, ele recebe pacientes do SUS como todo cidadão brasileiro é do SUS. Então, pessoas com diferentes rendas. Então, Sim. eu diria que a questão renda ali não é o principal. A questão principal é a doença. Mas se a gente vai para a população, e eu já fiz alguns estudos nisso, por exemplo, eu fui com uma aluna minha de pós-graduação na Bahia ver a alimentação das pessoas do interior. Que eu sei que lá as dificuldades logísticas de ter verdura, fruta é muito maior. E entrevistamos, examinamos 1000 pessoas em torno disso e o padrão alimentar é muito precário, né? Eles comem gordura demais, a base da alimentação é arroz, macarrão, feijão, né? E muitas vezes aquele alimento ali vem do dinheiro que na época vinha do salário família, né? Então um salário que é muito pequeno é suficiente para comprar óleo, arroz, macarrão, mas certamente não é capaz de dar todos os alimentos que a pessoa requeriria para ter vida saudável. Então é óbvio que você tirar a fome é uma etapa importante, sem dúvida, mas que nós vamos ter agora que refinar. A fome não pode ser só de energia, de proteína, ela tem que ser adequadamente equacionada para melhorar todo aspecto. Pode-se dizer que uma alimentação é saudável não tendo folhas? Eu diria que não. Alimentação... A verdura é indispensável. Indispensável. É difícil você convencer o seu paciente, às vezes, em especial se ele for um adolescente, né? As crianças não têm costume, até porque não se acostumaram a ver os pais comerem verdura, então é preciso dar o exemplo, né? Mas para a alimentação do cotidiano é fundamental comer verdura. Nós precisamos saciar a fome ou encher a barriga? Olha, eu não sei dizer. Porque assim, tem pessoas que, se não botar meio quilo de arroz no prato, não se sente satisfeito. Sentir o peso, né? Os japoneses, eles são considerados, assim, no geral, lá no Japão pelo menos, frugais. Eles comem o suficiente. E o que é suficiente? Ainda que seja necessário comer o dia inteiro. Ainda que seja assim, né? Mas eles dizem que o ideal é levantar da mesa, né? Ainda com um pouquinho de fome, dizendo assim, podia caber um pouco mais. Talvez esse seja um bom exemplo assim, para quem, obviamente, está lidando com problema de peso, né? De obesidade. A escola deveria orientar melhor a meninada, não? Nós não vamos conseguir mudar os nossos hábitos alimentares a não ser pela escola. Eu acho. Porque as famílias já estão contaminadas, né? Isso passa de pai para filho. Sim. Né? E o senhor acha que há essa preocupação?
Eu acho que há, assim, devagarzinho, uma preocupação nesse sentido, né? Hoje Agora, dia... nós estamos falando também de professores que ganham R$800 por mês. Talvez eles nem saibam se alimentar de uma forma saudável. Aliás, não vou ser tão rigoroso, de não saibam, não têm condições. Né? Como passar orientação também para esses meninos é difícil. Que às vezes vêm de famílias com rendas ainda menores. Eu soube esses dias pelo jornal que há uma preocupação do ensino fundamental de se ensinar ética e moralidade para as crianças. Eu fiquei muito satisfeito com isso, porque eu acho que é uma das soluções, né, para a educação política, né, de todos nós brasileiros. E essas coisas têm que ser incorporadas ao pouco, talvez até na forma de lei mesmo, né? Obviamente que uma lei dessa de ensinar a alimentação saudável vai revirar conceitos, vai ter que arrumar dinheiro específico para isso, a escola que dá a merenda escolar vai ter que melhorar, né? Mas é isso, o Brasil tem caminhado a passos largos, eu diria, no sentido de melhora. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A Revista Saúde está de volta. Nós continuamos conversando com o professor da UFTM, Daniel Ferreira Cunha, que é nutrólogo. Hoje, com a ausência do nosso consultor, professor Ramide Alexandre Cecim, que na semana que vem estará conosco novamente. Professor, o que explica o fato de um trabalhador de salário mínimo apresentar um físico, vamos assim dizer, que muita gente que se alimenta bem não tem? Especialmente aquele trabalhador que faz muito exercício físico, carrega peso. Ele pode não ter uma saúde boa, mas fisicamente, na aparência, ele está bem. O que explica isso? O exercício físico supera a questão alimentar, as deficiências alimentares? Não supera, mas o exercício físico é fundamental para a saúde. As pessoas, o ser humano, o Homo sapiens, ele foi moldado como um animal que nos primórdios andava 30, 40 quilômetros por dia para achar alimento. Então, o que a gente imagina é que esse indivíduo aí tão longínquo, né, da nossa época, ele era magro porque andava muito, comia uma alimentação com baixa densidade calórica, né, e era, na medida do possível, saudável. É óbvio que faltava alimento, às vezes, uma época de seca, uma dificuldade a mais. Mas a saúde também implica no exercício físico, né? E o exercício físico ajuda a prevenir de novo, várias doenças crônicas, incluindo diabetes, hipertensão, etc. Então, uma pessoa que coma mais ou menos de forma adequada e que pratique exercício físico, né, ou que seja um atleta, ele tem mais saúde do que alguém que seja sedentário. Em que situação a nutrição parenteral é necessária ou indispensável? Nós usamos nutrição parenteral no hospital, no Brasil inteiro, não há um tratamento domiciliar assim, porque são pessoas que não têm o intestino, ou então o intestino não funciona de forma adequada num certo momento ou para sempre ali, e que você tem que pegar um produto farmacêutico, quer dizer, a indústria faz um produto que contém todos os nutrientes. Contém glicose, contém aminoácido, que é a proteína, contém gordura que se mistura com a água, contém vitaminas, minerais, você coloca tudo numa solução e injeta numa veia, né, do paciente, uma veia geralmente de grosso calibre. Uma veia subclávia, uma veia jugular, e aquilo, no geral, é um tratamento temporário. Mas algumas pessoas, aqui no Hospital Escola, nós temos alguns pacientes que colocam um catéter de implantação, como aqueles de quimioterapia, e que vêm periodicamente ao hospital receber nutrição parenteral. Esses produtos de laboratório chegarão a substituir a alimentação no futuro? Veja, nós estamos lidando aqui com uma situação de crise. O paciente não tem um intestino funcionante, eu dou nutrição parenteral para que ele não morra de desnutrição. É mais ou menos como
uma diálise, né, que você faz para substituir o rim durante um certo período. O ideal é que você tenha o seu rim funcionando, né? Então eu não diria que vai substituir, não. Mas eu acho que é também uma forma da gente entender o quanto adiantado a indústria farmacêutica está, o quanto que a medicina nessa área desenvolveu. Professor, o americano pela manhã come bacon, salsicha, arroz, feijão, salada. Nós, de manhã cedo, nós pegamos um copinho de café, talvez meio pãozinho francês. Quem está correto? Brasileiro ou americano? Eu diria que nenhum dos dois. Porque a recomendação... Na verdade, o americano, ele mudou muito esse padrão, né? Nos anos 60, eles tiveram uma incidência de infarto, de derrame muito alta. Eles descobriram qual que era a causa, né, daquilo, que era esse tipo de alimentação, e começaram a divulgar o que seria mais adequado. É óbvio que ainda existe americano que come tudo isso no começo da manhã. Para alguns, essa é a principal refeição deles, né? Mas já não é tanto assim. Eu diria que o ideal seria de manhã, as pessoas que gostam e podem tomar leite, tomam leite ou comam queijo, comam uma fruta, né? Não tem problema comer um pedaço de pão, talvez até 50 gramas, dependendo da atividade física que ele vai fazer, né? Tomar Se não for pegar no pesado, é melhor deixar o pão de lado. É melhor meio pão do que um, né? Pode ser, por exemplo, alguém que gosta de iogurte, coloca ali uma granola, uma aveia, uma coisa assim, porque é uma fonte de fibra também, né? Então tem formas de fazer isso. Essa história de ter 3 refeições por dia, né? Um café da manhã, almoço e jantar, provavelmente não é a melhor. Os médicos, os nutricionistas hoje recomendam 6 refeições, né? Você comer de manhã, talvez menos do que o americano come, um pouco mais do que o brasileiro. Ali pelas 10 horas, uma fruta. Meio-dia, você não chega tão esfomeado na sua mesa, porque você acabou de comer uma fruta há pouco tempo. Moderação ali, 3 da tarde, outra fruta, jantar e um lanche noturno, 6 vezes por dia. Isso a gente recomenda para pessoas que têm doença, para pessoas que são saudáveis e querem engordar. É um padrão. Esse sanduíche da noite, esse lanche da noite, pode ser um pão filão recheado de mussarela, presunto? Não. Tomate? Não pode. É o que eu estou dizendo. Quer dizer, pode sim, um dia por mês, né? Mas não pode ser todo dia. É aquele costume que a gente tem de ir à padaria e aí junto com isso ainda traz um refrigerante ou 2, né? Ou traz uma cerveja. Não pode ser um mau hábito alimentar. Professor, que conselho o senhor daria ao nosso telespectador para finalizarmos o programa? Eu acho que as pessoas têm que, no geral, têm que mudar um pouco o estilo de vida, têm que fazer exercício físico como parte da rotina diária, né? Se não der diário, pelo menos aí 30 minutos de caminhada, né? De caminhada mesmo. Que na alimentação escolha esses alimentos que eu falei, incluindo frutas e verduras, que não comem em excesso, né? E que procure periodicamente avaliar esse estado de saúde dele, medir a pressão, eventualmente dosar algum nível de colesterol, uma coisa assim. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Todos vocês, muito obrigado pela audiência. Nós estaremos de volta sábado que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.